Eu fui incumbido de trazer, de pregar na segunda leva dessa série. E vamos lá, vamos ver o que Deus tem para falar aos nossos corações. Quem aqui já idolatrou alguma coisa? A gente sempre pensa na questão de idolatria, a gente sempre remete a imagens, ídolos, não é verdade? Mas nós vamos ter muitas surpresas lá na glória. Nós vamos encontrar muitos irmãos católicos lá. Sabia disso ou não? Sabia ou não? Hã? Quem já foi para Israel aqui? Alguém já foi para Israel? É um dos meus sonhos conhecer Israel. Mas não nesse período de guerra ainda. Mas você sabe que os lugares por onde Jesus passou, o Santo Sepulcro, o Gólgota, o Monte das Oliveiras, todos aquele caminho que você faz ali quando você vai para Israel, você sabe por que esses lugares foram conservados? Não? Vocês acham? Sabe por que não? Porque a Igreja Católica conservou. Então, às vezes a gente discute coisas tão rasas, né? Que se não fosse eles, não teria. Você acha que os judeus iam manter o Santo Sepulcro? Você acha que os judeus iam manter o Gólgota ou para onde Jesus caminhou? Jamais. Porque eles não creem em Jesus. Né? E o judeu ortodoxo, se você falar de Jesus para ele, ele gosta da tua cara. Aquele mais ferrenho mesmo. Tudo bem? Então a gente temos que pensar na questão de idolatria num nível mais profundo. Né? E hoje eu quero falar sobre família, relacionamento. Família e relacionamento. Acho que eu tenho falado muito sobre isso aqui, né? E é uma coisa que Deus tem colocado no meu coração. Ontem à noite nós estivemos aqui na reunião dos homens. Quem não veio, perdeu. A gente falamos um pouco, acho que o nosso assunto girou muito em torno da generosidade ontem, né, homens? A gente falou muito sobre isso, né? Porque o capítulo 4 do livro que nós estamos estudando fala muito sobre isso, sobre generosidade, mas numa profundidade um pouquinho maior, assim. A gente conseguiu contar experiências, né, de pessoas que foram generosas com a gente e também contar experiências que às vezes a gente não fala, né? A Bíblia diz aqui que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo, né? Mas às vezes é bom, irmãos, a gente falar, a gente demonstrar generosidade. Porque o mal, ele não tem medo de se esconder. O mal, ele mostra que é mal e às vezes ele arrebanha muitas pessoas. E às vezes a gente, por não mostrar o bem, ou por não fazer o bem, ou não mostrar que estamos fazendo bem, muitas vezes, as pessoas acham que já não existe mais isso. Mas existe. Tanto que quando você é generoso com alguém, tem pessoas que ficam até impressionadas, né? Ué, mas por que você está me dando isso? Não é verdade? O que você quer em troca, né? O mundo em si, né? As relações do mundo estão assim. E quando a gente fala no âmbito de fábrica de ídolos, que é o tema da nossa série, a gente precisa aprofundar um pouco mais e entender que nós temos ídolos nas nossas vidas, que não são de estruturas, que não são postes ídolos, que não é uma imagem em si, né? Mas às vezes está entronado dentro dos nossos corações. Existem pessoas que idolatram o cônjuge, existem pessoas que idolatram o próprio filho, né? Tem pessoas que estão com um casamento próximo a terminar o casamento e aí tem aquela brilhante ideia: acho que se vir um filho as coisas melhoram, entendeu? Aí deposita todas as esperanças daquele relacionamento que praticamente
está indo à falência na chegada de um filho, e o filho chega e acaba sendo criado talvez só pela mãe, e aquela família acaba se dissolvendo, né? A minha mãe sempre dizia, filho não segura casamento, né? Ou filho não segura homem. Minha mãe falava muito sobre isso quando eu era pequeno. Mas a gente tem que entender e aprofundar então essa questão de idolatria. Vocês estão comigo ainda ou não? Não vão dormir, irmão. Tem um cafezinho lá, você pode tomar um café, tá bom? Não vão dormir aí, tá bom? Hoje eu vou falar, eu prometo para vocês, irmãos, que eu vou pegar leve hoje, tá bom? Né? Acho que no último culto teve gente que ficou assustado, então eu prometo para vocês, mas eu também, né, não, como é que fala? Prometo, mas é na convenção do Espírito Santo, amém? Então vamos lá. Tá passando lá? Vocês estão vendo lá? Ó, todo o coração humano é uma fábrica de ídolos. Todo o coração humano é uma fábrica de ídolos. Como dizia João Calvino, né? João Calvino, ele escreveu isso falando que todo o coração humano é uma fábrica de ídolos. Estão conseguindo enxergar ali? Beleza. Então, o coração, o nosso coração, ele tem a tendência de criar ídolos. Mesmo inconscientemente, a gente acaba criando ídolos. Quem tem um ídolo aí no futebol? Quem que é o teu ídolo aí, André, no futebol? Vai falar que é o Neymar. Rogério, sério, ó. É até aposentada, né? Então, mas eu não estou falando sobre isso, sobre admirar, né? Eu tenho pregadores, pastores que eu admiro eles, né? Sigo, acompanho, tenho um estilo de vida deles que eu acho que se encaixa no meu. A gente pode se espelhar, mas não idolatrar. Tem pessoas que chegam ao ponto de querer se parecer igual, né, a pessoa. Quantas pessoas a gente vê na internet que ama um artista de Hollywood e investe milhões em plástico para ficar parecido? Por quê? Isso é idolatria, é idólatra, uma pessoa idólatra. Então, o nosso coração, o João Calvino fala que nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Nós, todos os momentos, nós temos que entronizar Jesus no nosso coração, para que outros ídolos não sejam entronizados no nosso coração. Então, todos os dias nós temos que fazer uma faxina aqui no nosso coração, mediante a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que é a nossa bússola, é a nossa direção, para que nós não fabriquemos ídolos dentro do nosso coração, né? O Mano Brown, né, ele fala muito na entrevista, né? Quem conhece o Mano Brown aí? Mano Brown fala muito nas entrevistas. O rap me salvou. Eu, por muitos anos, antes de conhecer Jesus, eu falava que o rap também tinha me salvado. Mas não é por aí. O rap não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. De uma certa forma, era um ídolo que eu carregava dentro de mim. Entendeu? E tantos outros ídolos que muitas vezes é imposto pela nossa família, né? Pelo nosso ensinamento, sabe? Tem culturas de outros países que cultuam os mortos, né? Hoje é dia dos mortos, hoje, né? Dia 2 de novembro, né? Mortos. Irmãos, não condeno você se você vai lá visitar o seu parente no túmulo. Antigamente a gente tinha uma visão, mas não condeno. Eu fui visitar o meu sobrinho uns tempos atrás, que faleceu com 17, quase 18 anos. Estava passando de moto e senti de parar. Eu falei, rapaz, eu pastor ia visitar, né? Porque a gente sabe que a pessoa não está ali, né? Mas eu fui, e eu falo para você, fez bem para mim. Então, se faz sentido para você, irmão, e isso não é um ídolo para você, vai e faz. Você está entendendo? Se isso a tua mãe, às vezes é de uma profissão de outro, professa um outro tipo de fé e tem isso como uma regra de fé, sempre no dia 2 e visitar, né, os parentes lá no cemitério, e ela convidou você, vai junto, irmão, vai junto, porque a gente só alcança as pessoas quando a gente cria o quê? Ponte até elas. Quando a gente faz pontes e não levanta muros, né? Por ideologia, por pensamentos, por achar que eu sou mais santo, na verdade, irmão, mas é tudo mais ou menos. Graças a Deus que Jesus é santo, que é através dele, é por ele que nós estamos aqui, e é por ele que nós vamos seguindo esse caminho para o céu. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Então, todo o coração nosso coração, como eu falei, ele é uma fábrica de ídolos, né? Nós precisamos de uma imagem, não precisamos de uma imagem para adorar.
Deus do centro. Você viu que como a idolatria é algo muito sutil e às vezes no nosso dia a dia a gente nem percebe. Esses tempos atrás, eu trabalhando naquela correria do dia a dia que todo mundo aqui tem, né? Pensando nos boletos, nas contas, pensando em tudo que a gente precisa resolver no nosso cotidiano, veio muito forte assim, uma palavra do Espírito Santo no meu coração, sobre Deus. E eu falei, meu Pai, esse foi o dia que eu passei tão corrido que eu nem lembrei do Senhor. Vocês percebem que sem a gente querer, inconscientemente a gente tira Deus do centro das nossas vidas, por causa do nosso cotidiano, por causa da nossa correria do dia a dia, por causa da criação dos filhos e de todos os problemas que a gente tem. A gente acorda de manhã, passa 24 horas do nosso dia resolvendo os BO, que às vezes a gente está em casa, é meia-noite, resolvendo o BO. Quem é empresário sabe que é assim, quem é autônomo, às vezes não consegue nem dormir, porque está pensando como que vai trazer um recurso para honrar aquele boleto, aquela dívida, né? Então a gente acaba passando o dia, e quando a gente chega no período da noite, a gente está tão cansado que a gente dorme, e às vezes não faz nem aquela oração de boa noite de Jesus Cristo. E quando a gente vê, isso vai virando um ciclo na nossa vida, e esse ciclo vai deixando sempre Deus fora da nossa vivência, fora do nosso dia. Irmãos, Deus, Ele está no seu sublime trono, Ele está lá em cima, Ele é terrivelmente poderoso. Deus, com uma palavra, Ele pode destruir o mundo, com uma palavra, Ele pode ceifar a tua vida. Mas esse mesmo Deus que está no sublime trono, Ele desceu aqui à terra, Ele se fez homem, Ele andou, Ele se humilhou até chegar à morte de cruz, que a morte de cruz era a morte mais humilhante que tinha no governo período romano, e Jesus ali se humilhou, né, para ser moído, ser ali por nossas vidas. E nós, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente esquece disso, a gente deixa isso de lado, e às vezes sem querer a gente faz isso. E quando a gente olha para o mundo, a gente olha para o que está acontecendo no mundo, você vê um mundo o quê? Secularizado, né? Na faculdade fala muito sobre isso, em missões, em aulas da parte de missões, o professor fala muito sobre o mundo secularizado. O que é um mundo secularizado? É um mundo sem Deus. E você olha para o mundo hoje, o que está acontecendo no mundo? Um mundo sem Deus. O mundo está tão sem Deus, e as pessoas que são de Deus estão sem Deus em si, que muitas vezes no que a gente viu aí, quem viu os noticiários, né, no Rio de Janeiro aí, viu o que aconteceu. Eu vi pastores comemorando a morte, pastores na internet comemorando a morte daqueles bandidos. E não estou fazendo juízo de valor se estava certo ou errado ou não, aplaudindo o que aconteceu. Mas e aí? Qual é a parte visível desse Deus invisível que nós, como igreja, estamos demonstrando para o mundo lá fora? Certo? E toda idolatria só inicia com a nossa omissão. Ou seja, a idolatria se instala quando somos omissos. Abra a palavra de Deus em Êxodo 32, a partir do verso 1. Você consegue colocar ele? Ou não? Vai tirar. Vai tirar? Aí depois dá para voltar ou não? Não pode ser. Mas vai demorar um pouco. Não tem problema. Eu dou uma enrolada aqui. Êxodo 32, a partir do verso 1, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Então a idolatria, ela nasce da ausência da presença. Quando o homem e uma mulher deixam de exercer o papel que Deus designou, o coração cria substitutos. Olha que forte isso. Quando o homem e uma mulher de Deus, que somos nós, deixamos de exercer o papel que Deus destinou para nós, o nosso coração começa a procurar o quê? Substitutos. Vamos ler? Quem abriu aí ou quem quiser ler aqui. Ao ver
que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão. Ele disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, porque esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Pode passar. Arão respondeu: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas, e tragam para mim. Olha que forte isso. Todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os levaram a Arão. Eles os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: estes são os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Misericórdia, rapaz. Dá até vontade de vomitar aqui, não dá? A gente sabe o que Deus fez. Lembra-se que eles aqui nesse ponto, eles chegaram nesse ponto, eles já tinham visto coluna de fogo, o mar vermelho abrir. Olha, para vocês verem como o nosso coração é terrível. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma rave. Foi a primeira rave que aconteceu na Bíblia, irmãos. Essa aqui, ó. É a primeira rave da Bíblia. Haverá uma festa dedicada ao Senhor. Olha, você entende que o nosso coração, ele negocia com a idolatria a ponto de dizer que Deus está aprovando isso aqui, ó. Pode passar. Na manhã seguinte, levantaram cedo e ofereceram holocaustos, ofertas de comunhão ao povo. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. É uma rede, irmão, para mim é uma rede isso aqui, né? Então o Senhor disse a Moisés: desce, porque o seu povo, olha que Deus fala para Deus estava tão indignado que Deus falou assim: quer saber, Moisés, eu não quero essa desgraça desse povo não. Olha o que Deus fala aqui, ó. Deus fala que ia libertar, Deus fala para Moisés: eu vou libertar o meu povo do Egito. Quando chega aqui, Deus fala: desce, porque aquela desgraça daquele povo teu, que você tirou do Egito, você, Moisés, tirou do Egito, se corrompeu. Olha, muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram ídolos em forma de bezerro, e curvaram-se diante deles, e ofereceram-lhe sacrifício, e disseram: ó Israel, esses são os seus deuses que tiraram você do Egito. Só até aqui tá bom. Então a gente vai uma boa passagem para vocês estudar. Irmãos, vocês entendem que o que Calvino está dizendo para mim e para você, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos? É por isso que quando a gente se ausenta, quando a gente se ausenta daquilo que Deus nos predestinou para sermos, nós fabricamos ídolos. Agora pensa, antes disso aqui, eles viram tudo. E antes disso aqui, Moisés já havia dito para eles: somente ao teu Deus adorarás. Deus já havia decretado: olha, eu vou livrar vocês, eu vou fazer vocês um povo gigantesco, vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel, aquelas promessas que Deus fez. Andar no Egito, o maná descia de manhã, coluna de fogo. Imagine vir um mar vermelho abrir, irmão. Mas mesmo assim, irmãos, quantos de nós já não vivemos milagres extraordinários nas nossas vidas? E ainda assim, chegamos nesse ponto de levantarmos um ídolo dentro do nosso coração, ou ídolos dentro do nosso coração. E aqui, o que acontece aqui, nessa passagem? Aqui, Arão. Quem sabe quem foi Arão? Quem quer saber? Eu vou contar então para vocês. Só no próximo vídeo. Não, estou brincando. Vou contar agora. Arão, ele foi o primeiro sumo sacerdote levantado por Deus. Aqui ele ainda não era, tá? Glória a Deus, não tinha. Já era, irmão. Não ia sobrar nem as tripas dele. Porque você sabe a história do que aconteceu com esse povo, né? Quem sabe a história? Adorou o bezerro? Vai ter uma faca, filho. Sem chance. Nessa brincadeira, por incrível que pareça, foram famílias dizimadas aqui. Teve uns que Moisés derreteu o bezerro de ouro e fez eles beber.
aquele bezerro de ouro quente, fervendo. De tão terrível que foi aquele pecado, aquela falha que eles cometeram contra Deus. Sabe? Então, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que entender que a ausência daquilo que, quando nós nos ausentamos daquilo que Deus quer que nós estejamos, nós levantamos ídolos. Quer ver uma coisa terrível que aconteceu na nossa nação? Por falta da igreja, aqui eu estou falando igreja no contexto geral, não a nossa comunidade, mas a igreja no contexto geral. Quando a igreja ela se ausenta da sociedade, quem que toma conta? O Estado, certo? A igreja ela se ausenta do trabalho social, do social, né? E ajudar as pessoas lá fora, que isso é uma pauta não de esquerda. Isso não é uma pauta de direita, nem de centro-direita, nem de político, nem de Lula, nem de Bolsonaro. Isso é uma pauta bíblica cristã. Ajudar os órfãos, os necessitados e as viúvas. Ajudar aqueles que precisam. E a igreja brasileira, ela chega ao ponto de se ausentar desse papel e transferir isso para o Estado, para o governo. Então, nós, a igreja, que deveríamos ser a parte visível desse Deus invisível para uma sociedade caída, como? Na prática, a nossa teologia. O que eu estou trazendo para vocês é o estudo da palavra, é teologia, o Deus, o estudo de Deus, certo? Mas não basta somente nós, como igreja, estudarmos isso. Nossa teologia, ela só faz sentido quando a gente põe isso em prática lá fora. Quando você lá fora ajuda alguém, o necessitado, mas sem dizer que você é da Braços Abertos, sem dizer que você é da Igreja Universal, sem dizer que você é da Igreja Batista. Quando você faz isso sem o escopo da instituição, sem o escopo da placa da igreja, sem o escopo e até mesmo de falar. Já viu aquelas pessoas que vão levar uma cesta básica? E aí elas estão entregando a cesta básica e estão fazendo uma selfie? Vamos fazer uma live aqui, estão entregando, igreja, braços abertos aqui, estamos aqui na comunidade. Irmãos, mais uma vez, não sou contra você mostrar o trabalho social para que mais pessoas se agreguem, mais pessoas venham somar esse trabalho, certo? Não sou contra isso, mas o que Deus quer que a gente ajude as pessoas. Você não pode entregar uma cesta básica para uma pessoa e dizendo assim, mês que vem eu vou te dar outra cesta básica, ok? Só que você tem que começar a ir nos cultos de domingo lá. Entendeu? Você coloca uma condição. Não, ajuda a pessoa. Dá o endereço da igreja e fala, se você quiser ir, você vai. Se não quiser, a gente vai continuar te ajudando. Então, o que acontece? A igreja então se ausenta disso. Hoje o Estado então toma conta disso. E nós, como deveríamos ser a parte visível desse Deus invisível para as pessoas lá fora, passamos essa responsabilidade para o Estado. Então o Estado hoje, ele é o quê? O Deus da sociedade. Tudo que acontece hoje, um alagamento lá no teu bairro, vocês colocam por pequeno, o governo, o Estado, a prefeitura, falta de creche, o governo, tal. Não, irmão. Todo problema que surge desde o âmbito institucional da igreja não é um problema. Ele é uma oportunidade de você demonstrar Cristo Jesus para alguém lá fora ou aqui dentro. Entendeu? Quando perguntaram para Jesus por que ele é cego, quem já leu essa passagem? Foi os pais deles que pecaram? Porque eles tinham uma visão, os judeus tinham uma visão que uma pessoa que nascia doente era por causa dos pecados dos pais. E Jesus fala, não, nem o pai nem a mãe. Ele é cego para que se manifeste a glória de Deus. Para que a glória de Deus se manifeste. Então Deus está dizendo o quê? Hoje os doentes, os enfermos, os problemas que nós temos na sociedade não são problemas. Mas é uma oportunidade de nós, como igreja, mostrarmos a parte visível desse Deus. Amém? Estão comigo ou não? Então toda ausência gera idolatria.
Voltou ali? Ali. Toda ausência, a idolatria nasce da ausência da presença. Olha que doido. A idolatria nasce da ausência da presença. Se Deus não está, alguma coisa está ocupando aquele lugar. Certo? Seja trabalho, seja vícios, em todas as áreas, seja, sei lá, dinheiro, mamon. Então, se Deus não está, Deus está ausente ali tem alguma coisa que está ocupando aquele espaço e não é Deus. Amém? Passou lá? Passou? Passou. Então, os tópicos que eu quero abordar com vocês aqui. A omissão é a porta de entrada da idolatria. As distorções e suas consequências. O Evangelho redime a postura do coração. E o chamado final da reconstrução do altar da família. Bem? Vocês estão comigo, irmãos? Me abandone. Toda omissão dentro do lar gera distorções. Irmãos, talvez o que você está vivendo hoje, dentro da sua casa, dentro da sua família, é o problema maior disso aqui, ó. Toda omissão dentro do lar gera distorções. Pais que se calam quando deveriam ensinar. Quantos pais nós temos aqui? Então nós, como pais e mães, temos que educar os nossos filhos. Temos que ensinar, não só o caminho de Cristo, mas ensinar a ser um homem, ensinar a ser uma mulher digna, direita, uma pessoa educada, respeitosa. Nós encontramos em 2 Samuel 13, um pai que foi ausente nisso aqui, de correção. Ele foi ausente. Essa história eu não vou ler, se você quiser ler em casa. 2 Samuel, capítulo 13, conta a história de Davi. O Davi, né, o rei Davi, né, o homem segundo o coração de Deus. Mas o homem segundo o coração de Deus também cometeu algumas atrocidades. Davi, um dos filhos de Davi, se apaixona pela sua irmã. Quem já leu sobre isso? E ele queria a irmã dele, a tal ponto que ele abusou da irmã dele. Não quero usar esse termo aqui porque a gente vai para o YouTube, né? Sabe? Pregação. Tem alguns termos que você não pode usar, senão a plataforma te bloqueia. Então, ele vai e se aproveita da irmã dele, literalmente. E isso chega aos ouvidos de Davi. Davi, como rei e pai, o que ele tinha que fazer? A bem da verdade, naquele período, naquele momento, Davi tinha que matar o próprio filho por aquilo que ele cometeu. Porque aquilo ali, na época, ainda hoje, ainda é, né? É o tipo de um crime que dentro das cadeias aí não é suportável. Não tem como conviver. Então Davi tinha que corrigir o filho dele. E o que Davi fez? Deixou baixo. E olha só, a omissão de Davi, aonde que levou a omissão de Davi? Davi então não corrige o próprio filho. Um dos irmãos descobre que o irmão tinha feito isso com a própria irmã. O que ele faz? Ele faz aquilo que o pai não conseguiu fazer. Ele vai lá e ceifa o próprio irmão. E aí, se você caminha na história de Davi, você vê que tudo isso aqui, ele culmina com Davi cobiçando Betseba. Ele culmina com adultério. Então, irmãos, toda a omissão nossa, como pai, como mães, como família, vai gerar uma série de outras atrocidades dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Se eu sou omisso como homem, na busca, na leitura, em tentar buscar ser um homem biblicamente, um homem segundo o coração de Deus, para a minha família, tudo bem, agora está tudo bom. Não tem problema, eu não leio a Bíblia, eu não oro, né? Irmãos, todos nós somos falhos, mas nós temos que nos dedicar na busca de Deus, como homens, temos que nos buscar na oração, no secreto, na leitura da palavra, educar os nossos filhos, mediante o que a palavra de Deus ensina. Mas quando nós, como homens e mulheres, nos omitimos disso, talvez agora está tudo de boa, mas uma hora a conta chega. Quantos pais que eu conheço que os filhos tinham a idade do Gabriel e da Manuela, e os filhos iam para a escola bíblica
porque gostavam de estar na igreja e os pais ficavam em casa dormindo. Os filhos, às vezes chegavam e deixavam os filhos na igreja para participar e iam para casa dormir. Sabe? E aí os filhos cresceram, chegaram na fase da juventude, não querem vir mais na igreja. Estão metendo louco lá fora. Aí os pais acordam para a vida e começam a vir para a igreja. Por quê? Porque estão preocupados pelo caminho que os filhos estão caminhando. Aí eles viram crente, aí eles intercedem, aí eles buscam. Irmãos, entenda uma coisa: não dá para nós sermos crentes quando o leite estiver derramado. Não dá para nós termos fé quando o anticristo surgir na terra e não tiver mais fé na terra. Não dá, irmãos. Nós, muitas vezes, somos levados a buscar a Deus nos momentos de dor, de aflição. É ou não é? Estou certo ou não estou? Né? Quanto mais nós passamos dificuldades e lutas, mais parece que nós nos convertemos verdadeiramente. Mais crentes nós somos, mais nós oramos, mais nós buscamos. Mas não é isso que Deus quer. Muitas vezes a gente se depara com um problema que foi criado por a nossa omissão lá atrás, e aí nós queremos que Deus resolva assim, da noite para o dia. Uma vida de ausência em Deus, uma vida de escolhas sem Deus. Nós queremos que Deus seja a fada madrinha e venha com uma vara de condão e resolva tudo. Por que as pessoas que vêm lá no mundo entram na igreja, né, tem aquele boom, né, sabe aquele boom que a pessoa tem? Ela quer, busca e tal, e adora. Já vi muito isso acontecer. 1 mês, 2, 3 meses, você não vê mais a pessoa na igreja. Por quê? Porque na mente dela, ela vai se dedicar ao máximo naquele mês, naqueles meses, e Deus vai retribuir ou reconstruir a vida dele. Assim, não é. É um processo, é uma caminhada com Deus. Não tem uma fórmula mágica. Bem? Então, nós temos aqui essa história. Aí nós temos ali também cônjuges que se afastam quando deveriam amar. Veja só, eu sou casado com a minha esposa, eu tenho que amar ela, certo? E ela também tem que me amar. Mas se de algum momento eu me ausento disso, qual é a consequência disso? Você entende? Por que a gente vê muitos casamentos terminando? Muitas famílias sendo destruídas por causa disso. Porque um lado se ausentou do seu papel. Lembra que eu falei da última pregação? O divórcio sempre vai ser um lado doador que cansou de doar. E muitas vezes pegou e pediu a conta. Falou: doei demais, não quero mais, eu saio fora. Não é uma regra, tá, pessoal? Mas boa parte de alguns divórcios que acontecem, tirando o divórcio de violência e de outras coisas que a gente conhece, infelizmente, boa parte é isso. Tudo bem? Então, você como cônjuge, você como esposa, como marido, não basta você estar só de corpo presente na sua casa. Você tem que estar de corpo e espírito e alma presente. E as nossas esposas sentem isso. Os nossos filhos sabem quando nós somos realmente presentes com eles ou não. Amém? Filhos que se rebelam porque não encontram referência. Vocês viram que a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Vocês viram aqui, pais que se calam, cônjuges que se afastam, filhos que não encontram referência. Lembra que eu falei para você que na última pregação que o núcleo de ação de Deus sempre será as famílias. Sempre será famílias. Então eu oro a Deus para que a tua família, Wesley, tua família, William, e a família da Val, de você, minha família, todas as famílias da nossa igreja sejam saudáveis biblicamente. Porque famílias saudáveis vão gerar comunidades saudáveis. E cuidar de outras pessoas que serão saudáveis. Você tem que olhar para mim, para minha esposa, e tem que falar assim: eu quero um casamento igual ao seu. Eu quero um casamento igual ao seu. Igual ao seu, igual ao seu. Amém? Porque é aquilo que as pessoas veem, não na internet, mas no dia a dia. No cotidiano. A internet mente bastante, né, você? Estão comigo ou não? Vamos lá então. Vai dizer aí se não estiver passando.
Omissão na família gera desconexão emocional e espiritual. Irmãos, isso aqui é a maior crise que nós estamos vivendo dentro das famílias. A omissão na família gera desconexão emocional e espiritual. Tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que eu não me lembro onde está, mas eu creio que é Juízes, que fala quando Deus está levantando os juízes ali para julgar o povo, porque Moisés não deixou Josué não deixou um substituto, não treinou um novo CEO para aquele povo, né? Então Deus levanta juízes, e quando Deus levanta juízes, Deus fala: e levantou-se um povo que não conhecia Deus e nem os seus feitos. E o que nós estamos vivendo hoje dentro da sociedade, dentro das nossas famílias, é que nós como pais estamos perdendo a ligação com a nossa geração, com os nossos filhos. E o que nós estamos deixando então para a próxima geração? Se é que vai ter uma próxima geração, né? Eu não sei, para mim Cristo vai voltar agora, está muito perto de Jesus voltar. Mas se Jesus não voltar, irmãos, os nossos filhos serão a geração do arrebatamento, irmãos. Você está entendendo o peso que isso traz para nós como pais cristãos hoje? A nossa geração lá atrás já passou. Nossos avós, bisavós, tios e tias que passaram a mensagem do Evangelho para nós, já morreram. Agora cabe a nós ensinarmos os nossos filhos. Porque amanhã Jesus pode voltar na geração deles. E será que eles vão estar preparados? Será que nós, na nossa responsabilidade, preparamos a nossa geração, os nossos filhos para isso? Ou não? Será que quando nós estivermos na glória, nas bodas dos cordeiros lá com Jesus, nós veremos os nossos filhos à mesa? Porque muitos cristãos, às vezes a gente é um pouco egoísta. Porque a gente fala que agora eu estou salvo, beleza, está tudo bem, pastor, Jesus me salvou, estou de boa, estou indo para o céu, beleza, você vai para o céu. Mas aí nós somos omissos a ponto de dizer isso, de dizer que só estamos salvos e está tudo bem. E as pessoas em volta, e a prática do Evangelho, sabe? E a nossa omissão na questão dos filhos. Então os filhos hoje, eles perderam a conexão espiritual e sentimental com a gente, com os pais, sabe? Por quê? Porque nós estamos sendo omissos nesse sentido. Filhos crescem sem identidade. Quando nós, como pais bíblicos, cristãos, não ensinamos os nossos filhos e nos desconectamos e nos ausentamos desse papel para a nossa família, os nossos filhos, eles começam a crescer sem o quê? Sem identidade. Por que existe milhares de identidades hoje aí? Tem uns que se identificam como tal, outros se identificam como outro, não sei o quê. Tem uns que tem gente se identificando como animal, irmão, pra você ter uma ideia. Juízes 2:10. O que eu citei aqui. Hoje tem pessoas que se identificam como animal. Tem os terrier, quem já ouviu falar dos terrier? São animais, são guaxinins, são cavalos, são cachorros. É absurdo falar isso, mas é realidade, irmão. Por quê? Porque não se identificam mais, não tem mais identidade. E somente Cristo Jesus pode restaurar a nossa identidade verdadeira, que é a identidade de Cristo Jesus nas nossas vidas. Não é a identidade do mundo, não é a identidade que o mundo traz para nós, mas a identidade que Cristo, lá na cruz do Calvário, conquistou para nós. Eu não sei você, mas quando eu estava perdido sem Jesus, eu não me entendia, eu não me enxergava. Eu tinha pensamentos que eu não sabia quem eu era, por que eu existia. Fala a verdade, irmão, quem nunca fez essas perguntas? Por que eu existo? Por que eu nasci? Para onde eu vou depois dessa vida? Jesus Cristo é o único que diz por que você existe, qual é o propósito de você estar aqui, e é o único que mostra o caminho para onde nós vamos. Não tem, irmão. Todas as religiões do mundo pedem algo em troca. Pede ou não pede? Pode pegar todas as religiões, pede sacrifício de vida financeira, sacrifício talvez na pele, na carne, sacrifício de você andar de joelho, de você fazer um monte de coisa para você receber algo. Cristo disse: não precisa me dar nada, porque
nosso ser, da nossa vontade, do nosso financeiro, como foi falado ontem, da nossa reunião de homens. Então, irmãos, eu sempre digo isso: servir a Cristo não custa nada, Ele não te pede nada, mas ao mesmo tempo vai te custar tudo, inclusive a sua própria vida. Mais de 200 cristãos mortos, se eu não me engano, na África, perseguidos. Chegou um vídeo para mim de cristãos sendo enterrados vivos, 30, 20 cristãos sendo uma bala, sendo enterrados vivos porque não negaram Cristo Jesus. Você está disposto a passar por isso, irmão? Será? Não podemos ser hipócritas de achar que se isso acontecer na nossa nação, a gente vai morrer por Cristo. Do jeito que nós estamos vivendo, desse evangelho raso que nós vivemos muitas vezes, que a gente não troca um domingo de manhã, a gente não troca às vezes um sábado à noite para estar numa reunião, ou uma sexta-noite para estar numa reunião de mulheres. Sabe, irmão? Então, o evangelho, a gente está vendo um evangelho muito adocicado, muito. Não, irmão. O evangelho é pancada, o evangelho é renúncia, é dizer não, é se submeter a Cristo, é renunciar às suas vontades, aos seus desejos, é não ser ausente como pai, não ser ausente como mãe, não ser ausente como líder na comunidade, é estar presente todos os momentos, irmão. Esse evangelho raso que estão pregando por aí, infelizmente, irmão, na primeira perseguição, não precisa ser nem perseguição de morte, já expande. Bem, na verdade, a gente vive hoje entre bodes e ovelhas, né? Mas vai chegar o dia que Deus vai fazer separação entre os dois, amém? Quem é ovelha aí? Glória a Deus. Cônjuges vivem em guerra, você vê, quando tem essa ausência, quando tem essa desconexão, esses ídolos que começam a se levantar, casamentos vivendo em guerra. Eu e minha esposa já atendemos casais, e os casais sentaram na nossa frente assim, pastor. O pastor também tem história, o pastor Leandro, sentar na nossa frente assim, ó. Aí você fica ouvindo os dois. Rapaz, você olha assim, no final assim, você olha assim e fala: gente, vocês não são inimigos, vocês estão se degladiando como inimigos, vocês não são inimigos. Por quê? Por causa dessa desconexão, por causa dessa ausência de Deus, por causa da ausência da presença de Deus e do posicionamento em Deus, irmãos. O teu casamento tem que estar posicionado em Cristo, nos valores de Cristo. Sempre dentro do casamento, sempre tem uma parte, irmão, que é mais, né, mais de boa, é a parte mais estressada e a parte mais de boa. Quem é casado que sabe. E quando você consegue equilibrar essas duas coisas mediante a Cristo, você tem um casamento longo, você consegue viver um casamento abençoado, amém? Sexualidade deturpada, sabe? Hoje a sexualidade dentro dos casamentos hoje é tudo totalmente deturpada. Os valores que são colocados dentro da intimidade do casal são valores que o mundo tem trazido para nós, irmãos. Deixou de ser, porque o amor deixou de ser referência. Muitos casais hoje só estão juntos por causa da atração do corpo, daquilo que é visível, não do sentimental, não do amor, não do companheirismo. Irmão, a gente vai ficar velho. Eu estou ficando velho, irmão, estou com 41. Chega uma idade nossa, irmão, que a parte sexual já não faz tanta importância. O que importa é a presença, é estar junto. Pelo menos os casais aí de longa data, 70, 80 e poucos anos já de idade, a maioria fala: olha, eu prezo por ela, minha companheira comigo. E quando a gente inverte essas coisas, quando a gente coloca os nossos filhos, né, como os nossos ídolos dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, você tem que lembrar, irmãos, que os seus filhos vão crescer e vão embora. Quem vai ficar do meu lado é minha esposa, por isso que eu tenho que cuidar muito bem dela, ela tem que cuidar de mim. A maior prova de amor que você dá para os seus filhos é amar a mãe deles com toda a sua força, com todo o seu amor, todo o seu carinho. Sabe, então, esses papéis invertidos, trocados, começam a levantar esses ídolos. Onde falta a presença, sobra a carência, irmão. Quantas mulheres que a gente conhece por aí, que são casadas, têm famílias, mas são carentes. São carentes, irmão. E aí vai para um lobo, não para um pastor, né, pastor? Vai se consultar com um lobo. E muitas vezes acontece tudo que a gente sabe que acontece. Famílias destruídas,
ministérios destruídos por causa da carência, irmão. Eu já falei isso aqui, eu sempre repito, irmãos, homens, vocês são os pastores da sua casa. Não é pastor João, não é pastor Leandro, não sou eu, não somos nós que temos que pastorear a tua família. Nós estamos aqui para auxiliar vocês. Mas quem tem que pastorear a tua casa é você, não é eu. Quem tem que pastorear a tua esposa é você. Sentir o coração dela, saber o que está acontecendo. E a gente sabe, a gente não é bom, irmão, quando as coisas não estão bem. A gente tem ali, se você tem o Espírito Santo, o discernimento de Deus, Deus te mostra quando alguma coisa não está certa e que precisa ser arrumada. Amém, irmãos? Vocês estão comigo ou não? Onde falta direção, sobra o quê? Confusão. Idolatria relacional é quando eu espero do outro o que só Deus pode me dar. Olha que forte isso. Quantos anos a gente caminha no Evangelho? E a gente, às vezes, na caminhada do Evangelho, eu sempre esperei algo do pastor João. E às vezes eu ficava bravo com ele, às vezes ele nem sabia que eu estava bravo, porque eu achava que ele tinha que me dar aquilo, mas não, aquilo ali era Deus que tinha que me dar. Então, nós não podemos depositar nos outros aquilo que Deus tem que dar para mim, aquilo que Deus tem que trazer para a minha vida. A tua esposa não pode dar aquilo que só Deus pode te dar, e vice-versa, amém? Esperar que o cônjuge me complete, aquele tem que me completar, em partes ela me completa, em partes eu completo ela, mas a peça que falta nesse quebra-cabeça é Deus, é só Deus. Esperar que o filho, me dê um sentido. Não tem sentido. Quantas mães que vivem somente pelos filhos, esquece até do marido, esquece até dos cônjuges, e vice-versa, irmãos. Agora eu tenho um filho, meu filho vai me dar um sentido, não, irmãos. Se tem um filho, você tem que educar, você tem que criar ele. Esperar que a aprovação dos outros defina quem eu sou. Irmãos, a sociedade é assim. A gente vive esperando a aprovação dos outros. Você que é mulher, deixa eu falar para você, se valorize. Se valorize, não espere a aprovação de outras pessoas, de outros homens. Se valorize. O homem não está interessado no teu corpo, o homem de verdade, tá? Meninos estão interessados só no que é carnal. O homem de verdade, ele quer família, ele quer casa, ele quer filho, ele quer amar você, cuidar de você. Bem? Por isso que eu sempre falo, meninos namoram, homens se casam. Porque casamento é para homem, não é para menino. Bem? Tudo que ocupa o lugar de Deus se torna um bezerro de ouro dentro da alma. Qual é o bezerro de ouro que você está carregando dentro da sua alma, irmão? Dentro da sua vida? Hoje Deus quer desentronar ele, amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Vamos caminhando aí. Cristo nos chama para voltar ao centro. Ele é o cabeça da família e o modelo de amor. Amém? O Evangelho reordena as prioridades. Olha que doido. A gente tem uma ordem aqui, né? A gente sempre ouviu isso, né, pastor? E a ordem é o quê? Primeiro Deus, depois família, depois trabalho. Mas eu preciso do trabalho para honrar minha família. Sim, com certeza. Mas se você não estiver bem com a sua família, o teu trabalho vai ser uma zica. Quem já saiu obrigado de casa aqui para trabalhar? Rapaz, o teu dia é uma zica. Não vai, não rende. É terrível. Terrível, 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 terrível. Você sai com o coração pesado, sabe? Ainda mais se você ainda tem culpa no cartório, né? Pior ainda, porque às vezes a gente não tem a humildade de reconhecer que estamos errados, e pedir perdão. Irmão, errou, pede perdão na hora, não deixa para depois. Não vai dormir lá no sofá. Quem dorme no sofá dorme com o diabo. Obrigado, tá, irmãos? Obrigado. Eu às vezes durmo no sofá, mas é com uma força maior. Às vezes tem dois ali que vai de madrugada para a cama e aí eu vou pro sofá. Mas quando eu dormo obrigado no sofá, você abre o mar para dormir com o capeta. Mas se dormir com o capeta, irmão, sai fora, mano. Velho? Acorda de manhã, bom dia, bebê. Aí olha eu vou lá e ele chifre, não sei se ele tem chifre. Eu não sei se ele tem chifre, né? Eu não sei se ele
tem cauda, não sei se ele tem tridente. Esse é um diabo aí, escrito pelo iluminismo, né? Parecia a parte da manhã ele com um cafezinho, né? Um chopezinho pra você tomar. Tô brincando, irmão, só para dar uma quebrada aqui. Mas é isso, irmãos. A graça de Deus quebra o ciclo da missão e nos faz presentes, responsáveis e cheios do Espírito Santo. Já falei sobre esse versículo aqui. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, olha aqui para mim. Todos os problemas que você enfrenta na sua vida conjugal, na sua casa, na sua família, o remédio para isso, o que é? Palavra de Deus, Bíblia. Ah, mas eu tenho dificuldade de estudar. Temos Edifique na quarta, temos a reunião de homens. Irmão, você acha que nós como pastores estamos aqui no sábado à noite de chuva, né, pastor? Podíamos estar em casa assistindo uma Netflix, os nossos filhos, com a nossa esposa. Minha mãe estava aqui sábado à noite, comendo pão com mortandela e queijo. Quando comeu pão com mortandela e queijo, e mais um café, mais um refri, foi bem gostoso, deram bastante risada. Pastor Leandro sofre nas nossas reuniões, né? Olha, vou te contar. A gente começa a puxar umas coisas lá de trás, umas lembranças, né? Ele falou, mas só eu lembro de vocês também, rapaz! Mas brincadeira à parte, irmão, a gente se diverte, a gente ri, é muito gostoso. Mas você acha que a gente vem aqui para brincar, irmãos? Você acha que a Jaque deixa lá o Novo, o Bruno, ou às vezes o Bruno está trabalhando, tem que deixar com a sogra ou com alguém, ou traz o Noah junto, debaixo de chuva, você acha que a gente vem aqui para quê? Para ficar brincando, irmãos? Sabe, irmão, a maior dor de um líder, a maior tristeza de um professor, de um líder, é quando ele se prepara, se gabarita para trazer algo sólido da parte de Deus para a igreja, e muitas vezes a igreja, ela, tô nem aí. Dói ou não dói, pastor? Dói. Você renunciar e dedicar a tua vida, se dedicar para montar um estudo, uma palavra. Nós não queremos reconhecimento, nosso reconhecimento é o da glória, é de Cristo Jesus, e para nós está tudo bom. Se nós for reconhecidos no inferno e no céu, está ótimo. É sinal que nós estamos fazendo alguma coisa de útil. E mesmo assim, ontem na reunião a gente falou sobre isso. As pessoas, irmãos, não serão condenadas por Deus por fazer coisas erradas. Sabia disso? Elas serão condenadas por não fazer aquilo que é o certo. Olha que pesado isso. Aí nós chegaremos diante de Deus, né, pastor? Senhor, eu fiz isso. Eu fiz o que o Senhor mandou, Deus. E Deus falou, muito bem, servo inútil. Você fez só o que eu mandei. Um servo fiel, ele faz além. Quem já leu sobre a parábola dos talentos sabe. Nós temos que multiplicar, não esconder e nem fazer só aquilo que o Senhor ordena. E se o Senhor te usou, meu irmão, e se o Senhor nos usa, nós chegamos no nível mais alto, no nível de uma mula, porque Deus usou uma mula para falar com um balão, e está tudo bem, irmãos. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que nada vem de nós, tudo provém dele, tudo vem dele, para ele são todas as coisas. Bem? Então a minha ausência de não vir aqui buscar um estudo, né? Olha a irmã com o neném do colo. Eu não vou, está chovendo hoje, não vou tirar meu filho de casa. Não é verdade, irmão? Não, ela veio. Eu venho que ela mora do lado aqui, irmão. Beleza. Nós temos pastor que vem lá de Piraquara, famílias que vêm de Piraquara. Vocês entendem? Vocês estão entendendo, irmão? O peso que é para nós estarmos aqui, a responsabilidade que é, sabe? Então valorize, irmão. Venha, participe, venha aprender de Deus no Edifique. Eu não posso porque eu trabalho, beleza. Mas a gente sabe que tem pessoas que podem estar aqui. Esteja aqui, irmão, estudando com a gente. Esteja. E vai chegar um momento que isso aqui a gente não vai ter mais. Não vai conseguir se reunir mais. Perseguição está vindo, irmão. A gente vai sentir muitas vezes saudade de estar junto. Do Covid-19 eu tinha saudade de cultuar. Lembra, pastor? E a gente comentava entre a gente, né? Nossa, tem que ir pro culto. Domingo pro culto. E no Covid-19 nós estávamos desesperados para estar no culto. Que nós não precisamos passar por uma pandemia novamente para entender isso. Que o que tem valor para nós são pessoas, são vidas. Amém, irmãos? Vocês estão comigo aí? Eu falei para vocês, hoje ia ser bem tranquilo, tá bom? Me faltando no domingo passado, né? Retrasado. A verdadeira restauração começa com arrependimento e presença. Que a nossa casa não tenha bezerros de ouro, mas um altar de adoração genuína. Olha
Olha que forte isso. Não passou? Deu, Bruno? Passou lá agora? Isso. Que a nossa casa não tenha bezerros de ouro, mas um altar de adoração para Deus, irmãos. Qual é o bezerro de ouro que tem na sua casa? Ora a Deus, irmão. Deus vai te mostrar. O que tem tirado o teu tempo com Deus? É o celular? O maior bezerro de ouro nosso é o celular hoje, irmão. Isso eu falo para você. Falo para a minha vida, eu, estou de mim. Irmãos, essa palavra aqui que eu trouxe é para mim. Não é porque eu estou pregando aqui, não, que não é para mim. Não é porque eu bati em vocês nos últimos domingos que eu não apanhei. O pregador apanha antes. Sabe? Então, qual é o bezerro de ouro da tua vida? É o celular? É as tuas redes sociais? O que é? Faça um jejum disso, irmãos. Se você precisa trabalhar por causa do celular, da internet, todo mundo usa a internet no trabalho, se policie, tenha tempo. Tenha tempo com a sua família. Como eu falei, joga o colchão na sala, irmão. Sabe? Às vezes, demonstrar Deus para os nossos filhos não é fazer ele ajoelhar e orar meia hora, ou ele ver você orando, também é. Mas é você estar junto, irmão. Assistindo um filme, às vezes um filme que você não gosta, mas você está junto. Eu assisti Shrek com o Bio, acho que umas 20 vezes. Quase, até hoje eu sei todas as falas do Shrek. Todas as falas do Shrek. Agora eu sei todas as falas dos Vikings, né? Assisti quase 10 vezes já, de tão bom que é. Sabe, então é sentar junto. Fazer aquilo que às vezes você, né? Fui jogar um basquete com meu filho esses dias, rapaz, no outro dia eu quase não aguentei levantar. Mas eu fui, tem que estar junto. Já está atrasado aquele relógio. Adiantado. Adiantado, estou ligeiro com você. Quem te conhece que te compra, né, os relógios aí da vida. Ó, toda omissão gera idolatria, mas olha que forte, anote isso para você, deixa anotado assim. Toda omissão gera idolatria, mas toda rendição gera redenção. Olha que forte isso. Anote isso, irmão. Anote aí no bloco de nota. Nossa, que top! Anote. Então, se nós nos rendermos a Deus, se nós baixarmos a nossa guarda e buscarmos a Deus em rendição, nós seremos curados e tratados por Ele. Isso é o ponto X. O problema é que nós, por causa do nosso orgulho, do nosso achismo, né, nós achamos que está tudo bem e na verdade não está. Meu irmão, passar aqui. O Evangelho redime os seus relacionamentos e restaura o seu papel como pai, mãe, filho e líder. É por isso que eu falo para vocês que estar aqui, estudar com a gente, no Edifique, esse padrão aqui, ó, é o padrão Edifique que eu estou trazendo para vocês. Mas um pouquinho mais raso, porque o Edifique é mais profundado ainda, irmãos. Então, se você não tem vindo, venha nas quartas, eu ia falar terça-feira. Venha na quarta-feira estudar com a gente, irmãos. Está muito, muito bom. A pastora Luana trouxe a última aula agora que, nossa, foi muito top. E é legal que no Edifique você pode participar. Quantos de vocês do culto aqui às vezes não quer fazer uma pergunta? Não é? Você não fica, nossa, eu queria saber mais sobre isso. E no Edifique você pode perguntar, você pode participar, tirar suas dúvidas, né, pastor João? Então venha. Fazendo um comercial aí que eu quero que você venha. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Provérbios 3, 5 a 6. Chegamos no final. Amém, irmãos? Conseguiram entender? Conseguiram dimensionar? Que toda omissão da nossa parte, ela gera um ídolo nas nossas vidas. Toda omissão da igreja na sociedade, há uns tempos atrás, nós levantamos ídolos políticos. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Quem viveu sabe. A gente levantou líderes políticos como ídolos, porque defendiam Deus. Não vou falar aqui porque senão vão ficar bravos comigo. Porque diziam que era de Deus. Irmãos, nem tudo que diz que é de Deus, irmãos. Nem tudo que é de Deus é de Deus. Abra os seus olhos, irmãos. O mundo
jaz do maligno. A tendência do mundo é cada vez mais piorar. Mas nós em Cristo Jesus, nós somos mais que vitoriosos. Mas esse mundo não tem nada a nos oferecer. Se coloque em pé, irmãos. Você entendeu a palavra? Conseguiu entender? O importante é isso. Amém?